a gravação da aula de hoje, tá certo? É uma retomada do conjunto dos números racionais. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí eu vou estar explicando, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, ok? Então vamos lá. Aí, todo mundo está enxergando? Sim? Ok. Sim. Então, pessoal, nós vamos falar sobre os números racionais, tá certo? Os números racionais vêm de razão, então vem de divisão. E aí a gente começa com a definição do que é o conjunto dos números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, uma fração é a representação de uma razão, de uma divisão, tá? Então, para eu provar que ele é um número racional, basta escrever na forma de uma fração, certo? Então, quais os números que são racionais? As frações, então, já está subentendido, já está escrito na forma, então são números racionais. Os números inteiros, então, tanto os números positivos quanto os negativos, inteiros, eles podem ser escritos na forma de uma fração. Eu posso simplesmente dividir por 1, colocar lá 5 sobre 1. É uma fração e é um número racional, tá certo? Porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Os decimais finitos, né? Então, qualquer número decimal, ele pode ser transformado numa fração. Então, lembra lá que tem a transformação. Copio o número sem a vírgula. Se tem 3 casas decimais, eu coloco o número 1 seguido de 3 zeros. Porque eu consigo transformar numa fração decimal, que tem um denominador 10, 100, 1000, 100 mil, e assim por diante. Fala, More. Eu fiz essa conta aí ontem, né? Só que eu fiquei em dúvida que na minha segunda conta era um número ímpar e um número par. Aí eu não consegui simplificar. Eu não simplifiquei. Não tem problema. Aí não Se não conseguiu simplificar, pode deixar sem simplificar. Eu estou aceitando no formulário dos dois jeitos. Mesmo sem a simplificação, estou considerando correto, tá bom? Fica tranquila. Tá bom. Tá? Aqui, por exemplo, a primeira, apesar do numerador ser um número ímpar e o denominador um número par, eu consigo simplificar. Mas, por exemplo, aqui na segunda, 67 sobre 100, 67 centésimos, eu não consigo, porque aqui ele é um número primo. Mas aqui eu consigo dividir por 5, tá certo? Tudo bem? As dízimas, né? O que são as dízimas? É um decimal infinito e periódico, ou seja, que tem uma repetição de um número. Então, aqui eu tenho a dízima 1,33333, é uma dízima periódica. Então, eu tenho algumas frações que geram essa dízima. Quando a gente vai dividir o numerador pelo denominador, eu não tenho fim na minha divisão. E aí, eu tenho a representação aí, então, de um número racional também. Ok? Tudo bem? Só para a gente relembrar. E aí, quando a gente relembrou, a gente começou a fazer as operações. Com o que a gente começou? Com as frações, tá? Então, a gente viu as operações com frações. Antes de tudo, vamos relembrar um pouquinho sobre as frações. Eu tenho aqui uma figura que foi dividida em 4 partes e foi pego 3, coloriu 3 partes. Então, as frações, elas representam partes iguais de um inteiro. Então, nesse círculo aqui, a parte colorida, né, a parte que foi rachurada aqui, são 3 e eu tinha dividido em 4. Então, eu tenho aqui 3 quartos, certo? O 3 é o numerador e o 4 denominador.
Então, é bom a gente ter essas nomenclaturas bem fixadas, porque a gente vai falar a respeito das operações, a gente usa essa nomenclatura, né? Matemática tem o seu vocabulário próprio, certo? O numerador e o denominador são os termos da fração. Isso aí é basicão, né? Beleza? Primeira coisa, adição e a subtração de fração. Quando nós temos os denominadores iguais, ou seja, o número que está embaixo igual, eu vou simplesmente conservar o denominador, isso é muito importante, tem gente que faz a continha com ele. Eu vou repetir, eu vou copiar de novo o denominador e eu vou fazer a continha só com o que está em cima. Eu vou somar ou subtrair os numeradores. Então, eu tenho aqui, ó, 3/8 mais 5/8. Desculpa, mais 2/8. Eu repito o que está embaixo, ó, não fiz nenhuma conta com o número 8, eu copiei e faço a conta com o que está em cima. 3 mais 2, 5, beleza? Na subtração, a mesma coisa. 7 nonos menos 6 nonos. Repete o de baixo e faz a conta com o de cima. 7 menos 6, 1. No exercício de hoje, eu coloquei uma continha de adição com denominador igual e uma continha com subtração com denominador igual. Só para eu ver se vocês entenderam essa parte aqui. Tá fácil, né? Aí começa a complicar quando eu tenho o quê? Os denominadores diferentes. E aí que vem o negócio, né? Eu preciso que o denominador seja o mesmo, porque senão eu não consigo fazer a conta. Então, eu consigo fazer de que jeito? Ou por MMC, por isso que a gente revisou lá no começo, lá em sala de aula, o MMC, porque a gente usa agora nas operações com fração. Ou eu expliquei por meio de um vídeo o método das frações equivalentes. Então, eu transformo essas duas frações em denominadores iguais e aí eu faço a operação de mais ou de menos, certo? O MMC, espera aí só um minutinho. Não. Agora não, filho. 1/2 mais 1/3. Desculpa, gente. 1/2 mais 1/3. Eu não posso fazer a conta, porque o 2 é diferente do 3. Então, primeiro de tudo, eu preciso transformar. O que a gente faz aqui no MMC? A gente fatora o 2 e o 3. Lembra dos números primos? 2 divide por 2 dá 1. Abaixo 3, 3 divide por 3 dá 1. E aí multiplica os dois fatores. 2 vezes 3, 6. Aí a gente coloca lá, o novo denominador virou 6. Para a gente achar esses números que estão aqui em cima, o 3 e o 2, o que foi feito? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é isso? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Coloca lá. Mesma coisa com a outra. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Coloco o 2 aqui embaixo. Como os denominadores são iguais, repete o que está embaixo, faz a continha com o que está em cima. 3 mais 2, 5. Se vocês acham que esse é o método que vocês conseguem fazer a conta, perfeito, faz pelo MMC. Quem ainda tem um pouco de dificuldade para fatorar, eu aconselho tentar o outro jeito, que é o do método das frações equivalentes. Que é o jeito que eu vou ser bem sincera, que eu uso, que eu acho mais simples, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Tem duas operações. 1/2 mais 1/3. Eu vou multiplicar os dois denominadores. O 2 vezes o 3. Copia lá o 6. E aí eu vou multiplicar em cruz. O 1 vezes o 3, coloco o 3 lá em cima. O 1 vezes o 2, coloco o 2 aqui em cima. Como é uma continha de mais, eu coloco o sinal de mais e eu faço a conta.
3 mais 2, 5. E repete o 6. Tudo bem? O que vocês acharam? Pode falar agora. Mais fácil. Mais fácil? Até agora é fácil. Perfeito. A mesma coisa, a gente... peraí, tem no chat aqui alguém. A mesma coisa a gente faz para subtração. Olha lá, muito mais fácil. Então, pode fazer assim também, viu, gente? Então, olha só. O que acontece aqui, então, na subtração? A gente faz o 3 vezes o 8, coloca lá, 24. Multiplicou os dois de baixo. Aí vai fazer o 2 vezes o 8, 16. O 7 vezes o 3, 21. Como é uma continha de menos, eu coloco o sinalzinho de menos. Repetir o que está embaixo, eu vou fazer a continha com o que está em cima. E aí que vem a diferença do que o que vocês faziam no 6º ano. Porque agora tem os números negativos. Então, eu tenho lá 16 menos 21. Então, eu tenho 16, eu devo 21. Eu pago os 16 e fico devendo 5. Tá certo? Tá certo? Ah, é assim, Pro? Então eu fiz errado lá no Google Classroom. Então você pode depois corrigir, não tem problema. Pode fazer de novo. É que 16 era o número positivo, né? Uhum. Aí eu fazia assim, mais com menos, eu fazia a regrinha de sinais. A regrinha de sinal é só para continha de vezes e de dividir. Ah, então tá certo. Tá? Quando tem mais e menos, a gente faz quanto eu tenho, quanto eu devo. Então, aqui é uma continha de menos. Eu tenho 16 e devo 21. Então, vou lá, pago os 16 e fico devendo 5. Se fosse um sinal de vezes aqui no meio desses números, aí eu teria que ter o parênteses ali. Mas se fosse um sinal de vezes, tivesse a operação, aí eu fazia a regrinha de sinal. E aí a gente vai ver aqui também a regrinha de sinal. Ok? Tudo bem? Adição e subtração? Então, quem ainda está com dúvida, tenta fazer esse método um pouco mais simples. E aí, eu acho que não vai ter erro. Nossa, dá para fazer de cabeça aqui as continhas. Eu tenho que fazer a continha de vezes. Então, ó, de baixo vezes o de baixo, e aí em x. Multiplica em x. Tá bom? Tudo bem? Posso passar para o próximo? Multiplicação de frações. Então, na multiplicação, a gente vai usar as mesmas regrinhas que a gente viu lá nos números inteiros. Aí que entra as regrinhas, Sara. Quais são as regrinhas aqui, ó? Se eu tenho sinais iguais, o meu resultado fica positivo. Se eu tenho sinais diferentes, o meu resultado fica negativo. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó lá, 2 vezes 7, 14. Mais com mais é mais. 8 vezes 3, 24. Menos com menos é mais. A gente efetua a operação normalmente e lá no resultado a gente coloca o sinal. Então, a gente esquece que tem um sinal de menos na hora de fazer a conta. A gente vai fazer o sinal de menos só no resultado, tá bom? O sinal de mais ou de menos. E como que a gente faz a multiplicação de fração? Essa operação acho que é a mais fácil. A gente faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Pronto, acabou. Isso aí eu achei facinho. Nossa, eu acho que é a mais fácil de todas de fração, né? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ah, não preciso colocar isso aqui, ó. Posso ir direto para o resultado, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí, como a gente viu os números negativos... Ah lá, peraí. Como a gente viu os números negativos, a gente tem as regrinhas aqui, ó. Então, menos 1/4 vezes 5/3. O que a gente faz? O de cima vezes o de cima, 1 vezes 5. Coloca o 5 lá.
o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 3, 12. Coloco 12 lá. Para eu saber qual vai ser o sinal, eu vou olhar menos com mais, são sinais diferentes, coloco o sinalzinho de menos ali. Mas o jeito de calcular é o mesmo para todas. Olha lá. Não importa que tem parênteses, esquece que tem parênteses. Olha apenas para o número. Eu vou fazer o 5 vezes o 2, 10. Coloco 10 lá. O parêntese, Pro? Pode falar. O parêntese é só para separar o sinalzinho negativo, né? De vezes. Isso, eu não posso deixar o sinal de vezes junto com o sinal de menos. Então, ele separa ali. Tá? Aqui na primeira fração, se eu não quisesse ter parênteses, como foi aqui na primeira, eu não precisava colocar. Tá? 7 vezes 3, 21. Regrinha de sinal. Menos com menos, mais. O resultado fica positivo. E acabou a conta. Certo? Lá no formulário de hoje também tem 2 continhas de vezes lá para vocês fazerem. Tá bom? A divisão. Para dividir, a gente vai fazer o quê? É bem tranquilo também. A gente usa a multiplicação. O que a gente faz? Conserva a primeira fração, ou seja, repete, copia a primeira fração e inverte a operação. Então, eu vou inverter. De divisão, ela vai virar uma multiplicação. E eu inverto a segunda fração também. Quando a gente inverte, a gente troca. O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. A gente faz essa troca assim, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 2/3 dividido por 5/7. A primeira fração, eu copiei. Ficou igual. Aí eu inverti a operação. Aqui, ó. Era uma divisão, virou uma conta de vezes. E eu inverti a segunda. O 7 ficou em cima, o 5 ficou embaixo. E aí a gente faz a multiplicação. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Tudo bem? Vai confundir um pouquinho a cabeça quando for fazer, né, Pro? Um pouquinho. Deixa eu olhar a carinha aí de vocês. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar a qualquer momento, gente. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, então? Ó. Ô, Pro. Pode falar. Na de divisão também tem o entre parênteses? Também tem a regrinha de sinal. Olha lá, o que eu acabei de colocar. Do mesmo jeito que na operação anterior, a regrinha de divisão vale também para a fração. Então, as regrinhas de menos com menos é mais, mais com mais é mais, sinais diferentes é menos, a mesma coisa. Então, olha lá. Eu peguei a primeira fração, copiei, inverti a segunda. O 5... Ai, quer ver? Tem um jeito agora aqui que eu aprendi, que eu consigo escrever. Ó, o 5 ficou em cima e o 2 ficou embaixo. Então, eu inverti. E aqui, ó, onde é a divisão, virou a continha de vezes. Certo? Copiou a primeira, inverteu a segunda. Aí vai fazer 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. Eu não consigo mudar se tiver na... Aí. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ok? E aí a regrinha. Menos com mais é menos. O sinal de menos fica aqui no resultado. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Aí eu coloquei um número inteiro. Menos 7/3 dividido por 4. Copia a primeira fração. O que acontece aqui quando tem um número inteiro? Lembra lá da definição que eu posso simplesmente dividir por 1? Por 1. É.
Ah lá, quer ver? Eu posso colocar o número 1 embaixo e transformar numa fração. Aí eu inverto. O 1 fica em cima, o 4 fica embaixo. Inverteu a fração. Certo? Aí eu multiplico. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 4, 12. Aí eu olho aqui, menos com mais, menos também. O resultado fica negativo. Tudo bem? Sim? Deixa eu ver a carinha aí de todo mundo fazendo um joinha. Ai, peraí. Deixa eu apagar isso aqui antes de continuar. Ai, ai. Posso continuar? Pode. Pode? Tá. Pode. Tá. Pode. Na atividade de terça-feira, eu pedi para trabalhar as operações com números decimais. Então, a gente vai relembrar um pouquinho aqui dos números decimais. Quem não fez a atividade de terça, ainda dá tempo de fazer, viu, gente? Fica tranquilo. E aí, vocês vão lá e respondem para mim. Então, o que é um número... Terceiro bimestre vai fazer como? Terceiro bimestre vai até essa semana de atividades. Ah, até sexta? É. Até domingo, né? Até domingo que dá pra fazer. Não, na verdade, eu aceito até a semana que vem, Sara. Fica tranquila. A gente está aceitando tudo até nos 45 do segundo tempo. Dá tempo de correr atrás, ó, de um monte de atividade. Isso mesmo. Dá para fazer ainda, gente. Dá. Olha, eu não fechei nenhum formulário, tá tudo lá aberto, mesmo fora do prazo de entrega, eu estou aceitando tudo, gente. Então, façam lá, porque é muito importante para vocês, para a gente poder continuar, senão quebra o raciocínio ali no meio, né? Ok? Então, ó, continuando. Essa aqui é da atividade anterior. O que eu fiz? Como a gente estava falando de números decimais, para. Como a gente estava falando de números decimais, eu já emendei a atividade de terça-feira de revisão com os números decimais. Então, claro, eles vão estar no embalo, já vão fazer as revisões, tá? Então, essa atividade é de terça. Então, o número decimal é formado por uma parte inteira e por uma parte decimal. A parte decimal é aquele número que vem depois da vírgula, certo? Então, nós temos aqui, ó, a parte inteira, que aí eu posso ter unidade, dezena, centena, e a parte decimal, que é depois da vírgula, que eu tenho décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante, certo? Então, uma casinha aqui é décimo, duas casinhas centésimos, três casinhas milésimos, ok? E aí nós temos as operações de adição e subtração com os números decimais. A adição e a subtração, ela é muito simples. É do mesmo jeito que a gente faz o número natural. O que é importante? Eu não posso, quando a gente faz uma continha de mais... Eu sempre coloco unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. A mesma coisa tem que ser aqui. Então, eu tenho que colocar o décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. O que significa? Que eu tenho que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Se eu coloco a vírgula embaixo de vírgula, eu simplesmente preencho as casas da maneira que tem que ser, tá? As casas decimais. Então, olha só o exemplo aqui. Então, eu tenho 65 centésimos mais 792 milésimos. Eu coloco a vírgula embaixo da vírgula. E aí, peraí.
Pode ligar. Daqui para a mamãe. Eu coloco a vírgula embaixo da vírgula. E aí eu faço a continha normalmente. Se eu não tenho, aqui no caso, eu não tenho a casinha dos milésimos, eu acrescento um 0, tá? Eu acrescento um 0. Não tem problema nenhum. A mesma coisa aqui, ó. Eu não tenho a casinha dos centésimos e nem dos milésimos. Eu acrescento 0 aqui e faço a continha normalmente. Então, ó, aqui acrescentou um 0 e aqui acrescentou 2 zeros. E eu faço a conta de mais. 0 mais 2, 2, 5 mais 9, 14, vai 1. 7 mais 13 mais 1, 14, vai 1. Coloca a vírgula e faz a continha de mais. Aqui também, ó, repete a vírgula exatamente onde ela estava. Eu vi já alguns formulários que erraram o resultado porque montou a conta do jeito errado. Então, o importante é dar uma revisada lá nas questões. Faz a conta no caderno, coloca no caderno. Depois faz o resultado lá no formulário. Não precisa responder direto, tá bom? Dá uma conferida. A mesma coisa acontece com a subtração, tá? Então, vou colocar parte inteira embaixo de parte inteira, décimo com décimo e assim sucessivamente. Então, eu tenho 3 inteiros, 842 milésimos, menos 1 inteiro, 442 milésimos. Olha lá. Inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. E faz a continha de menos. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. 3 menos 1, 2. Repete a vírgula no mesmo lugar. Ok? Adição e subtração. Tudo bem? O que acontece de diferente aqui na subtração? Quando eu tenho um número inteiro. Olha aqui, ó, 5 menos 2,67. O que me ajuda? Pensar em dinheiro. R$5 menos R$2,67. Os R$5, como ele é inteiro, não tem centavos, eu coloco vírgula 00. Eu completo as casinhas. E aí, 0 tira 7? Não. Vai emprestar do próximo. 0 tira 6? Não. Vou emprestar aqui do 5. Emprestou. Ficou valendo 4. Aqui é 10. Fica valendo 9. Aqui fica valendo 10. Do mesmo jeitinho que a gente faz 500 menos 267. Ok? A diferença é que a vírgula vai ficar embaixo de vírgula aqui. Então, ó, também acrescento zeros para completar as casas decimais. Tudo bem? Antes da gente passar para a próxima? Deixa eu ver. Sim. Sim? Alguém tinha dúvida nessas questões aí de números decimais? Não. Não? Tá. Não. A multiplicação. A multiplicação, a gente vai multiplicar do mesmo jeito que a gente faz como se não tivesse vírgula. Esquece que tem a conta de a vírgula lá. O que vai diferenciar? A gente vai colocar a vírgula somente no resultado. Então, na hora de fazer a conta, eu vou fazer do jeitinho normal, como vocês sempre fizeram, tá? Então, eu tenho lá, primeiro exemplo. Olha lá, 3,49 vezes 2,5. Eu vou fazer a continha do mesmo jeito. 9 vezes 5, 45, sobe 4. 4 vezes 5, 20. Mais 4, 24. Mesmo jeitinho. Aqui, ó, tem aluno que coloca um 0, tem aluno que coloca um sinal de mais, tá tudo ok. Pegou, somou. Ficou aqui, ó, 8.725. Aí, a hora que deu o resultado, o que eu vou olhar? O primeiro número tem 2 casas decimais? Ok. O segundo número tem uma? Eu vou somar. 2 mais 1, 3. Aí eu vou contar no resultado. Da direita para a esquerda. Aqui, ó. 1, 2,
3. Aí eu ponho a vírgula. Ok? Ó o silêncio. Cri, 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 cri. Tudo bem? A vírgula é só no resultado. Aqui no meio, ó, não tem nada. Aí eu vou olhar, tem 2 aqui. 2 mais 1, 3. 1, 2, 3. Da direita para a esquerda. Conta assim, ó. Quer ver? Dá para eu fazer um... Aqui. Assim. 1, 2, 3. Aí eu ponho a vírgula assim. Certo? Próximo aqui, então. Mesma coisa. Ah lá. Faz a continha de vezes normal. Tem que lembrar. Então, multiplicou o primeiro número, colocou aqui sinal de mais para ocupar o espaço, ou um 0, não tem problema. Aí, o terceiro número aqui tem que deixar 2 espacinhos, certo? Primeiro número tem 2 casas decimais, ó. 1, 2. No segundo número, mais 2. 2 mais 2, 4. Aí, o que a gente vai fazer? Vai contar lá. 1, 2, 3, 4. Tem que passar o número. Aí eu ponho a vírgula. Certo? Difícil? Não? Não, né? Então, não. Beleza. De multiplicação, era isso. Qual que é a operação que eu acho que vocês acabam tendo um pouco mais de dificuldade? Na divisão, né? Que é o grande probleminha de todas as operações, de todos os conjuntos, né? A divisão. O que a gente tem que entender? Que a gente só consegue dividir um número que tem a mesma quantidade de casas decimais que outro. Então, eu só consigo dividir décimo por décimo, centésimo por centésimo, milésimo por milésimo. Se eu não tenho... Aí pode falar, João. Ô, Pro, como que fala? Quando não vai fazer a multiplicação, e aí a gente tá fazendo com dinheiro, e dá mais de 3 casas, aí aumenta uma casa no inteiro, ou deixa assim mesmo? Ou é só... Você fala... Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Se eu tivesse assim, ó, 3,4, 5, 6. Sim? Se tem 3 casas decimais, você pode usar uma aproximação para a próxima casa. Se aqui, ó, esse terceiro número, ele for maior do que 5, igual ou maior do que 5, a gente aproxima isso aqui para mais. Então, vai ficar 3,46. A gente aproxima esse aqui, ó, essa casa aqui. Não inteiro. É a do lado, tá? Se, por exemplo, aqui fosse 2, 3,452, aí a gente mantém um 45. Regrinha de aproximação. Se o número for maior ou igual a 5, a gente aumenta. Se o número for menor ou igual, a gente mantém. Tudo bem? Menor do que 5, a gente mantém. Beleza? Deixa eu apagar. Beleza. E também, dependendo, João, você pode deixar todos os números que aparecerem. Viu o exemplo anterior? O exemplo anterior ali, ó. Tem 4 casas decimais. Deixa as 4 casas decimais, tá bom?
Eu prefiro que deixe, tá? Certo. Obrigado. Nada. Então, na divisão, eu preciso que tenha a mesma quantidade de casas decimais. Então, antes de efetuar, o que a gente tem que fazer? Olha lá, ó. A gente vai igualar os números de casas decimais com acréscimos de 0, tá? Depois, igualamos, a gente exclui as vírgulas, aí esquece que tem a vírgula. Depois que excluiu, aí a gente efetua a divisão normalmente, como a gente já aprendeu lá no primeiro segmento, tá? Então, olha só o primeiro exemplo. 3,4 dividido por 2. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho. Então, primeiro passo, igualar. Então, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui, coloca vírgula e um zero, ok? Ficou igual? Ficou. Corta a vírgula. Apagou ela ali. Aí eu vou fazer 34 dividido por 20, certo? Aí vai fazer normalmente. 1 vezes 20, 20, sobra 14. Vou continuar a conta. Acrescento um zero, uma vírgula. 7 vezes 20, 140, sobrou nada. Então aqui, ó, que é importante, esse primeiro passo aqui, ó. Igualou a casa, cortou a vírgula, efetua a divisão. Eu não posso fazer direto isso aqui. Eu preciso igualar primeiro, certo? Eu coloquei na aula passada mais 2 vídeos para ajudar nessa parte da divisão, tá certo? Se precisar qualquer coisa, eu gravo um e eu coloco de novo lá. Tudo bem? Deixa eu ver as carinhas aí. Sim. Sim? Tá. A mesma coisa acontece quando tenho aqui, ó, no dividendo. Então, o divisor tem a parte decimal e o dividendo não. Não posso fazer a divisão. Então, eu igualo a casa decimal, tem uma casa, coloco um zero. Tiro a vírgula e efetuo a divisão normalmente. Se tivesse 5 casas decimais, eu ia colocar 5 zeros. Se tivesse 3 casas decimais, eu coloco 3 zeros. Se por um exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Se por um exemplo, fosse assim, ó. Deixa eu ver aqui antes. Se fosse assim, ó. 3,4 dividido por 2,50 e 7. Quantas casas eu tenho aqui? 1. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Quanto falta para ficar igual? Falta só um zero. Eu coloco só um zero. Olha lá, eu vou contar. Tem 1, 2. 1, 2. Eu coloco a quantidade de zeros que for necessário para ficar igual. Se precisar de 2 zeros, eu coloco 2. Se precisar só de 1, só coloca 1. Tudo bem? Pode falar. Para facilitar, pode cortar vírgula? Corta. Olha lá. Aí, eu quando faço a conta no caderno, eu só faço assim, ó. Risco assim, ó. Faço assim. Tá certo? E aí fica aqui, ó, 340 dividido por 257. Mas eu não passei conta desse jeito para vocês, tá bem mais simples, tá? Fiquem tranquilos. Tudo bem? Essa parte de divisão? Sim. Sim? Então, ok. Eu acho que era isso. Chegamos no fim da revisão de todas as operações aí. As 4 com frações, as 4 com números decimais, tá? O que eu deixei para vocês, gente? Então, ó,
Tem o formulário lá para vocês. Então, na atividade anterior, vocês já realizaram algumas operações com os números decimais. Quem não fez, por favor, faça. Tá bom? Para encerrar esses exercícios de revisão, eu vou deixar hoje para vocês algumas operações com frações. Do mesmo esqueminha que da terça-feira. São 2 continhas de mais, 2 de menos, 2 de vezes, 2 de dividir. Tá certo? Só continha lá. Então, vocês vão entrar no formulário, vão resolver as operações no caderno e aí digita lá a resposta. Quem está com dúvida na hora de digitar a resposta, lá a fração, vocês usam a barra aí, ó, por exemplo, 3/5, 3 barra o 5 assim, tá? Para ficar na mesma linha, não tem problema. Eu faço isso, Pro. E tá certinho, é desse jeito mesmo que é para fazer, tá? Aí se for negativo ou positivo, eu coloco o sinalzinho na frente. Isso aí, parabéns, tá certo? Qualquer dúvida, gente, pode mandar para mim. Seja lá na sala de aula, lá no Classroom, ou no WhatsApp, eu estou no grupo da sala, vocês podem mandar as dúvidas para mim. Às vezes até no WhatsApp vocês mandam um áudio e aí eu vou tentando ajudar. Vocês mandam uma foto, professora, fiz assim. Aí eu vou corrigindo. Não, faz desse jeito, papapá. Fica mais fácil, certo? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês, ok? Certo? Certo. Eu gostaria de parabenizar todo mundo. Vocês estão muito empenhados. Eu sei que não é fácil. Eu sei que esse tipo de ensino não é o esperado, não era o ano que nós esperávamos, né? Mas é o que nós temos hoje. Então, eu quero não só cobrar, né? Porque sempre eu mando recadinho lá no Classroom, lá cobrando. Faça atividade, estou aguardando, né? Mas hoje também parabenizar. Vocês participarem da aula ao vivo. Eu espero que nas próximas aí tenham mais alunos. Eu fiquei muito feliz de ver a carinha de vocês. E estou muito contente, viu? Vocês continuem assim. Então, eu acho que é isso, gente. Ah, que legal. É